Olá, turma! Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje vamos continuar falando sobre pirâmide, beleza? Então vamos lá? Relação entre as medidas da aresta da base e das apótemas da base de algumas pirâmides regulares. É isso que a gente vai fazer agora, algumas relações entre elas, beleza? Então vamos para a primeira. Nós vamos falar quando a base for triangular, um triângulo equilátero, então nós temos nossa pirâmide o quê? Triangular. Isso, que também é chamada de tetraedro. Isso, nosso tetraedro regular. Então vamos lá. Só que agora a gente vai falar somente sobre a apótema da base e a gente vai falar sobre algumas definições de como calcular ela, de como a gente encontrar quando a gente tem isso. Ó. Aqui também agora começa a ficar mais claro, pessoal, algumas coisas que eu falei na aula anterior sobre pirâmide regular. Ó. Nós temos que, nesse caso, ó, nós temos um triângulo. Esse triângulo tem um ponto que é o nosso centro. E esse centro cria a circunferência circunscrita a esse polígono, que é o triângulo. Beleza? Professor, mas como que eu defino? Como que eu construo? Então, a circunferência circunscrita de um triângulo. Nós encontramos, então, as medianas. Ó. Essa é uma mediana, essa é uma mediana, essa é uma mediana, beleza? É a ligação do vértice até o ponto médio, beleza? E esse centro aqui, pessoal, divide na razão 2 para 1. Quer dizer que esse tamanho aqui é o dobro desse tamanho aqui. Tudo bem? Com isso, eu já sei que isso aqui é a metade do raio, tá? A essa apótema, ó, lembra que a apótema é a ligação do nosso centro até o ponto médio, do centro até o ponto médio, do centro até o ponto médio, tudo bem? Então, como a gente sabe que aqui é uma mediana e a mediana se divide na razão 2 para 1, então esse tamanho é o dobro desse. Então, a nossa mediana aqui é a metade do nosso raio aqui, tudo bem? A nossa apótema aqui da base é metade do nosso raio. Beleza? Ah, professor, e como que a gente pode encontrar de outra maneira, tá? Essa é uma forma, se eu sei o tamanho do nosso raio, obrigatoriamente eu sei o tamanho da mediana, é metade. Mas tem vezes que você não sabe o tamanho exatamente do seu raio, ou falta alguma informação, e a gente pode encontrar também a mediana, ou a gente quer encontrar o tamanho do raio, fazendo o seguinte cálculo. Eu sei, pessoal, que a nossa mediana, nesse caso, esse que a gente tem aqui, essa mediana, ela é 1/3 desse tamanho, tá? Então, o que eu estou querendo calcular? Lembra que isso aqui, pessoal, é a altura da sua figura, tá? Porque ele é um triângulo equilátero, ó, lado, lado, lado. E se ele é um triângulo equilátero, a gente já aprendeu que eu não preciso ficar calculando a altura de um triângulo equilátero. Eu não preciso calcular o teorema de Pitágoras aqui para encontrar o tamanho dessa altura. Para eu encontrar a altura de um triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, como a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2, eu sei que para encontrar o tamanho da minha apótema da base, basta dividir o tamanho da nossa altura por 3, porque um pedacinho dessa divisão é o tamanho da nossa apótema da base. Beleza? Então é assim que a gente calcula. Olha lá. L raiz de 3 sobre 2 é o tamanho de uma altura de qualquer triângulo equilátero. Ó. Os lados vale L, a altura vale L raiz de 3 sobre 2. Dividir por 3 porque é na razão 2 para 1, então são 3 partes. Tá? Divisão de fração, conserva a primeira, inverta a segunda. Com isso a gente consegue encontrar L raiz de 3 sobre 6, beleza? Essa é uma forma de você encontrar a apótema da base. Então grava aí, anota aí como você encontra a apótema da base de um triângulo equilátero. Ou aquele outro caso que a gente já tinha falado, que é pegar a metade do raio, tá? Mas tem hora que você não tem o raio e tem hora que você tem o lado, tá? Então você vai ter que procurar de acordo com o que você tem. Tudo bem? Mas isso aqui vem para facilitar próximos cálculos. Vamos ver um outro caso? Outro caso é quando a nossa base é um quadrado. Então, novamente,
nós temos que o quadrado, ó, isso são diagonais. Lembra o que é uma diagonal? Diagonal é a ligação dos vértices que não estão ligados, que não são adjacentes. Então, não estar ligado é não ser adjacente. Ó. Por exemplo, o D ele está ligado ao A e o D está ligado ao C. Então, quando eu ligo o D ao B, que são os vértices que não são adjacentes, então nós temos que essa é uma diagonal. A mesma coisa acontece com o A ligar ao C. Tudo bem? Outra característica legal que você não precisa calcular aqui, ó, se você tem um triângulo, aqui no nosso caso nós temos um triângulo retângulo, eu não preciso calcular o tamanho dessa diagonal. Eu sei que a diagonal de um quadrado sempre é L raiz de 2, beleza? Mas se não lembrar, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Você chama isso aqui de uma letra, você sabe que um lado do triângulo é L, o outro lado do triângulo é L, que são os catetos, e acha a sua hipotenusa, beleza? Então vamos calcular o que é o nosso R. Ó, se tudo isso vale L raiz de 2, daqui de cima até aqui embaixo, nós temos que aqui ó, é a metade. Tá? Diagonais batem bem no meio. Então aqui é L raiz de 2 sobre 2, o nosso R. Beleza? Isso é útil para vocês futuramente. Tá? Aí nós queremos encontrar, pessoal, a apótema. Todo o nosso caso é para encontrar uma relação, para encontrar o valor da apótema mais fácil, quando a base é triangular, regular, quando a base é um quadrado. Então vamos lá. Nesse caso, pessoal, a gente vai aplicar então um teorema de Pitágoras. Nós sabemos que o L aqui nada mais é que L raiz de 2 sobre 2. Nós sabemos que tudo isso aqui valeria L, porém, como isso aqui é o ponto médio, isso vale L sobre 2. Estou aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Beleza? E o outro cateto vale M. Tudo bem até aqui? Raiz de 2. Ó, raiz quadrada de 2, aqui no nosso índice é 2. Aqui é 2 também. Eu posso cortar, porque potência é o contrário de raiz. Então vai sobrar o 2 aqui em cima. O L ao quadrado é L ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Beleza? Então nós encontramos isso aqui agora. Ó. Isso, ó. 2L ao quadrado sobre 4, porque eu cortei aqui o índice da raiz, tá? Fiz esse também ao quadrado, L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Passei para lá, ó, ele era mais, passou para o outro lado menos, beleza? Como a gente está fazendo uma subtração de fração e os nossos denominadores, o número de baixo é igual, eu conservo o número de baixo e vou trabalhar só com o número de cima. 2L ao quadrado menos L ao quadrado, aí eu tenho que isso me dá L sobre 2. Ó. Então a gente encontrou uma forma de encontrar o nosso apótema da base. Então toda vez que eu quero a apótema da base, ela é a metade do valor do lado quadrado. Mas isso era claro no desenho, é só você olhar. Ó. Daqui até aqui, ó, bate exatamente no metade do lado do quadrado. Então não precisa mais fazer esse cálculo. Se eu tenho uma base triangular na minha pirâmide e eu quero encontrar a apótema da base, é só pegar a metade do lado. Se eu sei o tamanho do lado do meu quadrado, é só pegar a metade, tá? Tem outra forma? Tem, quando a gente vai encontrar com raio, beleza? E quando a gente quer encontrar com raio, nós temos o seguinte, ó, que L sobre 2, aqui, ó, L sobre 2, ó, olha pra cá, ó, L sobre 2, isso é M. Vou fazer uma substituição, vamos lá? Então, nós temos que o M substituiu o L sobre 2 e ficou M raiz de 2. Tudo bem? O raiz de 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E agora a gente racionaliza. O que é racionalizar? Trazer a raiz de 2 para cima e tirar a raiz de 2 embaixo. Então, a gente fica com isso aqui. Então, nós temos que, quando eu tenho raio da minha circunferência circunscrita ou raio do meu polígono, tá? Eu sei que para encontrar a apótema da base, basta aplicar essa formulazinha, R raiz de 2 sobre 2, beleza? Ela é metade da diagonal, é só você pensar dessa maneira, tudo bem? Também ficaria claro só olhando para a figura, sem cálculo nenhum, ó. Se tudo isso aqui, como eu disse para vocês, vale L raiz de 2, aqui é a metade, então R raiz de 2, beleza? Nós temos que... Se quiser até colocar o L aqui também, você pode colocar para lembrar, ó, que é L, que é o valor do lado, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então tá. Então vamos continuar lá, pessoal.
Aqui, se você for colocar o L, lembra que você tem que colocar L sobre 2, tá? Porque o L é L raiz de 2, ó, sobre 2, tá? Para mudar um pouquinho para chegar no que a gente quer, tá? Então, se eu tenho raio, aplico essa fórmula, R raiz de 2 sobre 2, e se eu não tenho raio, eu aplico essa fórmula, tudo bem? Para a gente finalizar, a gente tem o hexágono. Se o hexágono ele é regular, nós sabemos que todos os triângulos aqui são equiláteros, tudo bem? Todos eles, por quê? Vale 720 dividido por 6, tá? Nós temos que vale 120. Quando a gente corta no meio aqui o ângulo, fica 60 para cada lado. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. E obrigatoriamente aqui a gente tem 360 aqui no meio também. E está dividido em 6 partes, então também 60. Então 60, 60, 60, todos os ângulos são iguais, então ele é um triângulo equilátero. Beleza? E como ele é um triângulo equilátero, a gente sabemos que todos os lados valem o mesmo tamanho. Então todos os lados valem R. Beleza? Se a gente chamar de L aqui, a gente tem que L também é em volta. E agora a gente vai encontrar uma definição para a gente encontrar a apótema da base de um hexágono regular. E nós temos assim, ó, que esse, como ele é um triângulo equilátero, essa é a altura. Se ela é a altura de um triângulo equilátero, ela vale L raiz de 3 sobre 2, ou obrigatoriamente R raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque todo lado vale R. Tudo bem? É isso que eu falei, ó. L raiz de 3 sobre 2 ou R raiz de 3 sobre 2. Por quê? O R e o L vai valer do mesmo tamanho no hexágono regular. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Tudo isso que a gente falou até aqui vai ser útil para você resolver alguns problemas. Beleza, pessoal? Até a próxima.